O assunto que eu quero tratar hoje aqui é um assunto que eu já falei algumas vezes nas lives aqui do canal e que eu já abordei indiretamente em alguns vídeos antigos que vão estar aqui na descrição, onde eu tento explicar o funcionamento do balanço do Banco Central e a mecânica da moeda dívida. Esse assunto é a MMT, ou Teoria Moderna Monetária. É um assunto que é pauta na centralidade do capitalismo nos Estados Unidos, é uma pauta muito forte lá, e que recentemente vem chegando ao Brasil, pelo menos para o grande público da economia, com artigos do André Lara Rezende, que é provavelmente um dos economistas brasileiros mais conhecidos que ainda está vivo. Bom, a MMT tem tanto defensores fervorosos quanto críticos ferrenhos. E tem muita coisa sendo dita, porém o debate parece ser um pouco mais complexo do que apenas esse debate retórico que salta aos olhos quando a gente procura entender do que se trata. Bom, mas o que é esse MMT? Bom, quem está falando isso lá fora são economistas como Randall Wray, Bill Mitchell e outros, só para ficar nos mais conhecidos. E também não é nada de novo, nem nada de extraordinário. Também não propõe nenhuma solução milagrosa. A MMT nada mais é que uma descrição do funcionamento das economias monetárias modernas. E a partir dessa descrição é possível traçar estratégias para o pleno emprego. Isso sim talvez seja a parte da teoria, vamos dizer assim, a parte nova, porque o restante é algo já bastante conhecido dos economistas. É um debate antigo, porém é uma nova forma de fazer esse debate, é uma nova forma de encarar a capacidade dos governos que emitem a própria moeda em se desenvolver, em atingir o pleno emprego. A construção que o MMT se apropria vem de Knapp, de Alba Lerner, tem também muita influência de Keynes, de Minsky. É uma junção de tudo isso, somado à forma como os governos vêm manejando suas economias monetárias modernas, que surge as ideias básicas que formam o MMT. O primeiro entendimento que a gente tem que ter é como funciona a mecânica da moeda fiduciária. Esse é provavelmente um dos pontos mais difíceis de fazer o senso comum conseguir compreender a complexidade e a profundidade desse debate. Eu pensei em muitas formas de como apresentar esse debate para vocês que não compreendem nada a respeito do assunto. A primeira ideia é pensar o seguinte: de onde vem o dinheiro para que os agentes econômicos possam pagar os impostos que o governo precisa? Esse é o primeiro ponto para entendermos o que é soberania monetária, porque a resposta é evidente, vem do próprio governo. Isso faz com que a gente entenda outra coisa. O que é a famigerada dívida pública? A dívida pública é um instrumento utilizado pelo governo para criar esse dinheiro. É por isso, gente, que eu digo aqui no canal várias vezes: as despesas precedem as receitas. O que quer dizer isso? Que para haver dinheiro na economia, para que o governo possa cobrar impostos, primeiro o governo tem que gastar, porque é assim que o governo coloca dinheiro na economia. O dinheiro não cai do céu. Então, para que os agentes econômicos privados tenham dinheiro, primeiro houve um gasto do governo. Isso leva a outro raciocínio. Evidentemente, os impostos não financiam o governo. Os impostos, eles estabilizam a economia. Porém, é dinheiro destruído. Isso leva a um outro raciocínio. É impossível comparar uma economia doméstica, ou até mesmo a economia de um município, ou de um estado, ou de um país que não emite a própria moeda, à economia de um país com moeda soberana. É claro, gente, existe toda uma discussão sobre o que é de fato soberania monetária, uma hierarquia de moedas no cenário do capitalismo internacional, mas essa é uma outra discussão. Por enquanto, vamos tentar apenas entender a base do argumento. Então a pergunta é: há algum limite para a quantidade de dinheiro que o governo pode lançar na economia? Outra coisa, é saudável que o governo não lance dinheiro na economia ou retire mais dinheiro da economia do que coloque, que é o caso do superávit? Sim, déficit ou superávit é um resultado. Você pega determinado período e vê se houve mais emissão ou destruição de base. Evidente que não há nenhum limite.
Claro que isso também não significa dizer que o governo pode simplesmente sair gastando. Eu posso argumentar que não há limite olhando para o nível de endividamento de países como Estados Unidos e Japão. Os Estados Unidos vai aí rumando para 150% do PIB, vamos lembrar que tem o maior PIB do mundo, e o Japão já passou dos 200% do PIB, mesmo tendo um PIB muito maior do que o do Brasil. Então o que interessa não é o volume da dívida, e sim como que esses países podem carregar essa dívida. Tá, mas você não entendeu ainda o que tem a ver a dívida com dinheiro? Tem aqui linkado um vídeo onde eu falo do balanço do Banco Central, mais rapidinho para que você entenda. Os títulos são os ativos do Banco Central e o passivo do Banco Central é a moeda. Ou seja, para emitir um passivo, ele precisa de um ativo. O governo emite esses ativos, que são os papéis, os títulos da dívida. E assim ele pode gastar. Existem entraves, evidentemente existem entraves. Esses papéis, esses títulos da dívida precisam ser carregados pelo mercado, ou seja, alguém precisa comprar esses papéis. Mas aí a discussão é a seguinte: nenhum papel é mais seguro no mercado do que títulos de dívida pública. Por exemplo, um banco pode quebrar. Quando que um banco quebra? Quando o sistema financeiro não tem confiança nos papéis emitidos por esse banco. Sendo assim, não carregam esses papéis, isolam esse banco e aí esse banco provavelmente não vai conseguir honrar seus pagamentos. A questão é que quando o mercado está inseguro, qual os papéis que o mercado recorre? Ora, os papéis públicos, justamente porque sabem que os títulos públicos são emitidos por entes que não sofrem de restrição aos pagamentos. Tecnicamente, nenhum governo pode quebrar em moeda que ele mesmo emite. Quando eu digo que isso não significa que o governo simplesmente pode sair gastando, é porque existem restrições reais. Por exemplo, o Brasil precisa comprar muitas coisas em dólar e o Brasil não emite dólar. Sendo assim, é necessário que dólares entrem no Brasil. Ou seja, é necessário que agentes econômicos queiram trocar seus dólares por reais. Se por algum motivo isso não acontecer, nós vamos ter uma inflação. Por quê? Porque precisaremos de dólares, a nossa moeda vai se desvalorizar com a fuga dos dólares, e o dólar é o principal indexador da nossa economia, o que geraria um efeito propagação e uma alta inflação. O que é péssimo, porque inviabiliza os agentes econômicos de planejar os investimentos e degrada completamente o poder de compra e os salários da classe trabalhadora. Só que a pergunta a ser feita nesse caso é: corremos esse risco? Sim, porque a economia brasileira está parada, o nível de atividade não existe e mesmo assim o remédio tradicional é austeridade, justamente para controlar uma ameaça de inflação. Claro, você deve estar se perguntando: tudo bem, Humberto, mas e a inflação? Então você está sugerindo imprimir dinheiro para pagar as contas. Esse senso comum tem que ser combatido. Reparem, gente, dinheiro na economia não é que nem bananas, que quando a gente come muito a gente fica cheio. Nenhum agente econômico fica cheio de dinheiro. Depois, outro ponto importante é pensar o seguinte: não acontece uma chuva de dinheiro quando o governo começa a gastar. O governo tem que canalizar esse gasto para gastos bons, investimentos que gerem multiplicadores. O dinheiro entra na economia através dos gastos do governo, então o governo tem que saber onde gastar. Outro ponto é o seguinte: a participação do governo na ampliação da quantidade total de dinheiro, para vulgarmente falar aqui de maneira clara na economia, é uma participação muito pequena. Os bancos conseguem criar crédito no momento que são demandados. Eles sempre fazem isso. Um outro mito que precisa ser desfeito para que as pessoas entendam a economia moderna é que os bancos precisam de dinheiro para poder emprestar. Isso é falso. O banco cria o dinheiro no momento que é demandado. Você, em algum momento, já chegou no banco, pediu dinheiro emprestado e o banco disse: olha, não temos dinheiro para lhe emprestar? Ora, se isso acontecer, esse banco quebrou. Isso nunca aconteceu, isso não pode acontecer. Mesmo quando uma economia está em crise, existe facilidade para que os bancos emprestem. Por exemplo, você pode ampliar o acesso ao crédito ou restringir o acesso ao crédito, mas o banco ele vai sempre querer emprestar, porque ele cria o dinheiro no momento do empréstimo. Também vai estar aqui na descrição vídeos onde eu falo do sistema de reserva fracionada ou multiplicador dos depósitos, que é o sistema que os bancos usam, em tese, para emprestar o dinheiro a partir dos depósitos. Mas eu quero deixar uma coisa aqui
como um ponto a se pensar. O sistema bancário ele é totalmente interligado. Existe o compulsório, que é uma parte do dinheiro que os bancos não podem multiplicar para emprestar para as pessoas e assim criar dinheiro novo na economia. Porém, esse compulsório ele é facilmente manipulado por arbitragem do sistema bancário. Como o sistema é interligado e tudo isso vai acontecendo em tempo real, o nível ali de ativos e passivos do balanço de pagamento dos bancos é o tempo todo corrigido. Sempre que um banco se aproxima do nível do compulsório, o próprio sistema financeiro repassa o que falta a esse banco, porque isso não é problema nenhum dentro do próprio sistema. Então, na prática, o compulsório pouco pode influenciar no nível, vamos dizer assim, do que os bancos podem ou não criar de dinheiro. Eu estou aqui tentando simplificar um debate apenas para que vocês compreendam que a maior parte do dinheiro que circula na economia é criado pelos bancos através dessa mecânica e não pelo Banco Central do país. Então é evidente que a inflação não é explicada a partir de uma conta de padaria, onde mais dinheiro, menos valor desse dinheiro. Também vai ficar aqui na descrição desse vídeo uma série que eu fiz sobre a inflação brasileira, que não fala de inflação de modo geral, mas dá para compreender bastante como que esse debate é mais complexo do que simplesmente achar que aumentou a quantidade de dinheiro, diminuiu o valor desse dinheiro. Como eu disse, nós não somos hippies, que se enchemos de dinheiro e lá pelas tantas pensamos, ok, não queremos mais dinheiro. E para concluir, gente, pensando ainda dentro dessa ideia da MMT, um dos argumentos que é utilizado como crítica é o sentido de que o mercado não carregaria nossos papéis se passássemos a rodar déficits em sequência, e grandes déficits. Aí eu quero fazer a seguinte reflexão com vocês. Por que o mercado não carregaria nossos papéis? A nossa taxa de juros é superior à praticada no mercado internacional. Temos margem ainda. E se esses déficits estivessem servindo à retomada do crescimento, à geração de empregos, ou seja, se o gasto estivesse sendo bem feito, por que os agentes econômicos não ficariam com os nossos papéis? Eles sabem que é impossível que o governo não honre pagamentos em moeda que ele mesmo emite. O mercado consumidor do tamanho do Brasil, aquecido, por que não investir em real? Existem papéis mais rentáveis no mundo, mais seguros, a ponto de esvaziar completamente o interesse pelos papéis brasileiros? É evidente, o mercado ele gosta muito de fazer chantagem. Ele especula para pressionar e assim ter a sua agenda atendida. Porém, existem N mecanismos de também contrabalançar isso. O Brasil, por exemplo, tem muitas reservas internacionais que podem fazer com que o Brasil interfira no mercado de câmbio caso o país sofra um ataque. Além de usar as reservas, existem outros mecanismos como os famigerados swaps cambiais, que nada mais são do que mecanismos do Banco Central para justamente intervir no mercado de câmbio. Enfim, gente, esse debate é um debate muito interessante e que não se esgota em 15 ou 10 minutos de vídeo. Mas é um debate fundamental, porque a reforma da Previdência vem num conjunto retórico de que vai faltar dinheiro para pagar. E é por isso que eu insisto, é impossível faltar dinheiro para pagar. E não há nenhum risco evidente de não reformarmos agora a Previdência. E sendo nós, classe trabalhadora, impossibilitada de barganhar com força para conseguir uma reforma que realmente nos interesse, não é momento de discutir reforma da Previdência. Então esse conhecimento tem que ser levado ao grande público. Como que funciona o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Quais as verdadeiras causas da inflação? Ok, moçada, eu vou voltar ainda a falar muito sobre esse tema. É um tema, como eu disse, que não se esgota. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para acompanhar o que mais eu vou falar sobre isso. E se puder e quiser, seja um dos nossos apoiadores, porque é só assim que o Saia da Matrix pode se manter no ar. E não há nada mais socialista do que apoiar com R$ 1, R$ 2, ou 3, ou 5, enfim, com o que você puder, um canal de esquerda, um canal socialista, porque nós jamais teremos o grande capital do nosso lado para investir em quem quer justamente desmistificar as armadilhas do capital. Valeu, moçada, grande abraço a todos e a todas e até a próxima.